Olá, turma! Aula de arte, dia 31/8. Vamos usar hoje o livro do primeiro bimestre, das páginas 397 a 399. Vamos falar sobre informação visual. O mundo é uma fonte inesgotável de informação. Em todos os lugares e em todas as direções que olharmos, sempre haverá uma infinidade de informações de variados tipos que servirão para nos levar a algum tipo de aprendizado, de experiência ou de conhecimento. É assim que nos organizamos visualmente, com informações que nos chamam o interesse e, consequentemente, nos fazem aprender. Desta forma, devemos interpretar a informação visual como a própria linguagem visual. No caso, a linguagem visual, se a gente for parar para olhar a história, desde os tempos muito antigos, o homem ele se comunica através de símbolos visuais. Um exemplo disso são as pinturas rupestres encontradas aí no período pré-histórico, que o homem, desde os tempos remotos de sua existência, ele sempre utilizou linguagem visual. A linguagem visual são símbolos, desenhos, imagens, que não precisam de palavras para a gente saber o que está acontecendo. Aqui nós temos um cenário, por exemplo, de caça. Não precisa um título, um texto que eles caçavam. A gente sabe disso pelas esculturas também pré-históricas. Diversas civilizações nos deram demonstrações valiosas sobre o poder da linguagem visual, como os egípcios, que eles utilizavam os hieróglifos, que é uma espécie de escrita que só trabalha com símbolos e imagens, Não existem letras do jeito que nós conhecemos, uma organização textual do jeito que conhecemos. São símbolos apenas. Muito antes deles, no período pré-histórico, as pessoas desenhavam nas paredes das cavernas, como nós vimos. Eles usavam pigmentos naturais, como sangue e carvão, e contavam suas próprias histórias das caçadas, as ações cotidianas. Então, a linguagem visual, ela consiste num agrupamento de diversos símbolos e imagens que fazem, que tem contexto dentro daquela realidade. Hoje, por exemplo, os hieróglifos, eles não têm contexto para a gente não consegue ler, a não ser quem estuda esse tipo de linguagem antiga, não é o nosso caso. Hoje nós temos outros tipos de linguagem visual. As placas de trânsito são um exemplo. Os símbolos de marcas de publicidade. A gente não precisa estar de fato escrito o nome daquela marca. Só pelo símbolo a gente sabe que produto é. Estes símbolos e imagens passam a fazer sentido em suas mensagens e representar algo a partir de uma leitura visual que é feita diante de determinados elementos básicos já pré-estabelecidos e organizados numa narrativa visual, que é o que fazem sentido para a gente. Os elementos responsáveis por esta formação, aí nós temos os elementos visuais, que são o ponto, a linha, a forma, o plano, a textura e a cor. Esses elementos visuais, eles compõem as imagens dentro das artes plásticas, do desenho, da escultura, da pintura, mas ele está em outras áreas também no nosso cotidiano. Então, falando do ponto, que é a partir da menor unidade de comunicação é que se formam as demais. Então, os desenhos, qualquer coisa, começa a partir de um único ponto, uma letra, um símbolo, um desenho qualquer. Então, uma trajetória ela se inicia do ponto de partida. Esse ponto de partida, dentro da arte, a gente chama de ponto, que é o elemento mais importante, o elemento visual mais importante, que a partir dele a gente cria todas as outras coisas. Nesse contexto de ponto, nós temos o pontilhismo, que é aquela arte feita, aquela composição feita a partir de pequenos pontos que, quando agrupados, eles formam uma imagem, eles formam um significado. Essa é a questão. Os símbolos organizados que formam algo que faz sentido pra gente. No caso, o ponto sozinho, ele não tem muito contexto. Mas, se nós organizarmos e usarmos o ponto para contornar, a gente acaba tendo a figura, o contorno. Olha aqui toda uma imagem, aqui nós temos uma imagem que ela não é tão complexa, A gente só tem o contorno, mas de qualquer forma a gente sabe o que cada uma significa, elas fazem sentido pra gente. Nesse caso aqui, nós temos toda uma complexidade
de pontos que formam uma imagem. Olha que interessante. Se a gente chega muito perto de uma imagem dessa, a gente acaba vendo apenas os pequenos pontos, as pequenas pinceladas, mas quando a gente acaba afastando, a gente vê toda a composição e a gente organiza essas imagens, organiza esses pontos, é uma capacidade que nós temos, e a gente acaba enxergando as formas, as cores e toda a composição. Tem um videozinho rapidinho aqui para vocês verem como funciona a composição de uma das obras, da obra que vocês acabaram de ver. Olha que legal, vários pontinhos, quando se juntam, formam uma imagem. É a questão da organização visual e a leitura visual, né? Bom, continuando aqui, tem o delinear, que é bem parecido com o contornar, a diferença é que o delinear ele acaba dando mais detalhes a uma imagem, e o sombrear, né, que preenche os espaços e aquilo, quanto mais próximos os pontos estão, mais escuro, mais intensa a cor tende a ficar. Quanto mais separado, mais claro, mais ideias de luz passa. Todas essas imagens aqui foram feitas apenas com ponto, que é um elemento, o elemento principal dentro das artes visuais e dentro da linguagem visual. Além do ponto, nós temos a linha, né? Quando vários pontos se dispõem muito próximos, eles tendem a formar um caminho. Esse caminho a gente chama de linha. E com a linha, existem várias linhas, linhas geométricas, as linhas pontilhadas, as linhas curvas, e a partir dessa quantidade que nós temos de linhas, a gente consegue fazer inúmeras composições visuais. A gente não usa isso só para arte, a gente usa isso em todo o contexto, quando a gente precisa fazer alguma placa de publicidade, e dentro do desenho também, quando a gente quer passar a ideia de profundidade, a ideia de perspectiva, a gente precisa da linha para fazer isso, né? Então, a linha ela está presente em nossa vida e em todas as coisas que estão ao nosso redor. A folha de uma árvore, por exemplo, ela tem várias linhas, se a gente parar para observar. Os nossos cabelos, né, são exemplos de linhas. Se são lisos, são linhas retas, se são crespos ou encaracolados ou cacheados, são linhas curvas, onduladas ou espiral, né? Enfim, a linha ela é obtida através de infinitos pontos. Também é obtida através do rastro de um ponto. De qualquer forma, sempre se começa por um ponto. A linha é um elemento básico de todo o grafismo e um dos mais usados. Representa a forma de expressão mais simples e pura, porém também é uma das mais dinâmicas, que é a partir da linha que a gente consegue criar a ideia de movimento, como é o caso dessa composição. Olha essa ideia que essa imagem passa de profundidade e de movimento a partir das linhas que contornam as formas. Sem elas, nós não teríamos essa impressão. Então, através das formas básicas, como círculo, quadrado, triângulo, nós vamos criando imagens. A linguagem visual, ela alimenta o meio social de informação. Ela auxilia, inclusive, na formação cultural da sociedade. Podemos observar que, para além da informação visual, onde a comunicação é amplamente nutrida de significados, a cultura visual também é abastecida de elementos que fomentam o saber empírico. Mas o que seria a cultura visual? A cultura ela é um conjunto de costumes que está inserido dentro de um grupo social, né? Então, a cultura visual ela é a maneira como esses hábitos se apresentam. Os elementos visuais dentro da nossa cultura são diferentes dos elementos visuais dentro de uma cultura indígena, por exemplo. Então, não dá para dizer que a linguagem visual ela é universal. Ela tende a ter significados para aquela cultura, como o exemplo lá do início da nossa aula. Para os egípcios, aqueles símbolos faziam sentido, eles conseguiam entender tudo. Para a gente, já não faz tanto sentido.
E em relação às linhas, das composições que a gente pode formar, nós temos os tipos de linhas retas, curvas. Para cada composição, a linha ela tem que ser bem escolhida. Se você quer dar a impressão de movimento, você não pode usar só linhas retas, senão você não tem ideia de movimento. Então, olha a quantidade de linhas curvas, onduladas e mistas que foram usadas nessa composição. Diferente das demais, que estão mais estáticas, elas não têm ideia de profundidade. Olha essa daqui parece que tem perspectiva, né? A gente consegue ver algo em primeiro plano e em segundo plano. Aqui em cima a gente já não consegue ver isso tudo por conta da escolha das linhas. As linhas traço e pontas, pontilhadas, as paralelas. Isso é só para vocês conhecerem os tipos de linhas. Alguns artistas famosos que utilizaram muito da linha para fazerem suas composições, Picasso é um exemplo, Fernando Leger, a quantidade de linhas que eles usavam. Olha isso aqui que bacana, essa composição aqui, ela é uma linha que ela começou e só terminou depois que todo o desenho estava feito. É muito difícil essa técnica de fazer, mas é muito interessante. É como se uma linha fosse emendando na outra sem tirar o lápis do papel. E aqui tem uma obra do Paul Klee também, que foi um artista que ficou muito conhecido pelo uso das linhas em suas obras. As linhas nas obras do Paul Klee, elas sempre foram muito evidenciadas. Então, se vocês fizerem alguma pesquisa sobre Paul Klee, vão ver como a linha, como elemento visual, fez toda a diferença nas obras dele. Assim como outros se apropriaram só do ponto, ou uns só da forma, outros só da cor. Todos são elementos visuais. A questão é que uns usam mais, outros menos. Então, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.